seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Encontre o Seu Interior. Eu sou Márcio Paz. E eu, Luciana Miller. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais com vocês sobre autoconhecimento e espiritualidade. O assunto de hoje provavelmente é bem conhecido de todos, mas ao mesmo tempo é desconhecido de todos. É sobre as sombras da alma. Eu entendo que as sombras da alma, como o próprio nome diz, e o plural já diz, não é uma só, né? São várias, e eu acho que cada pessoa tem uma sombra específica, porém uma delas é comum a todos, que eu acredito que seja o ego, né? Então a sombra que eu mais luto diariamente, e que muitas vezes ainda não percebo, é o ego. Essa sombra, como que eu sei que ela existe? Por exemplo, um exemplo prático que aconteceu alguns dias atrás. Eu estou nessa mudança, ou vamos dizer, nessa transição, até dá para dizer de carreira também, que é do que eu já fazia antes para o que eu estou me propondo também a fazer agora, que é trabalhar como terapeuta, devido há um tempo já, alguns anos que a gente vem estudando isso, a Lu mais tempo do que eu, mas eu sinto que eu tenho algumas experiências que eu já posso compartilhar, né? E através das experiências a gente vai aprendendo. Eu aprendo com você, eu aprendo com a Lu, você aprende comigo, eu aprendo com a Lu. Eu aprendo com Cada um se identifica de alguma forma, né? Então esse exemplo que aconteceu essa semana foi que, como eu estou nessa fase de identificar o meu ego, muitas vezes o ego me leva de volta para aquela minha crença limitante, né? O que é a crença limitante? Que é a mais forte de todas, eu acredito que pode ser de algum de vocês também. É que a gente nasceu e precisa ter um trabalho, precisa ter uma coisa segura, precisa ter dinheiro, que não que isso não seja necessário, entende? Mas não a pena de perder a vida, entre aspas, né? De colocar a vida só em função disso. Então eu estou nessa fase de transição agora, que não é tão simples, né? Talvez é porque foi uma coisa enraizada há tantos anos, desde que eu nasci, né? De diversas fontes, né? Família, amigos, situações, trabalhos, viagens, todo lugar que a gente vai, a gente sem querer traz alguma coisa que limita a gente, né? Vamos dizer assim que tudo isso é baseado, toda essa construção do ego, que aqui a gente trata também como inconsciente, né? É baseada no medo, baseado em crenças que outros tiveram e que a gente acaba adquirindo no decorrer da vida. E voltando, a situação que aconteceu é que eu comecei a sentir uma dor na perna, né? E uma dor diferente, assim. E eu não entendia, não conseguia entender por que estava doendo, porque eu diminuí um pouco as minhas atividades que eu fazia mais, vamos dizer assim, braçal, né? Física. E para me dedicar mais tempo para poder estudar mais, conhecer mais, a gente trabalhar com os vídeos e tal. E essa dor na perna começou e eu não conseguia entender. Aí uma noite eu dormi pouco, assim, com uma dor na perna que vinha, parecia uma ferroada, assim, uma fisgada. Daí sentei na cama para fazer umas orações e meditar, para tentar entender, né? Sempre com esse propósito. E veio a resposta, que no dia seguinte ainda juntou com mais algumas coisas, né? Por exemplo, a primeira resposta que veio foi que nós temos um galo aqui. que canta Vocês ouvem eles cantar, porque ele ouve a nossa voz, ele começa a cantar. E ele tava, como só tinha ele e mais uma galinha, que as outras, algum bicho do mato aqui pegou, porque a gente mora no sítio, e ficou só ela. Então ele estava querendo acasalar com ela a todo instante. E ele tem as esporas, não sei se você conhece o galo, ele tem uma espora do lado da perna, e ele usa essa espora para segurar a galinha e também para se defender, né? É uma ferramenta que ele tem, né? E ele estava machucando muito a galinha, né? A gente chegou um dia que ela começou a ficar deitada, só ela não levantava mais. Daí a única saída que a gente
conseguiu foi separar os dois, né? Só que nesse ponto ele viu que foi eu que peguei a galinha e separei, né? E eu acredito que isso ficou no consciente ou no inconsciente dele, e ele me trata como um inimigo, né? Então, para não me alongar muito, toda vez que eu saio para ir lá dar comida para ele, ou para ir até no galpão, ele me ataca, tenta me atacar, né? E eu entendi nessa meditação, que eu estava sem dormir lá e com dor na perna, que eu tinha associado, estava somatizando o medo que eu estava dele, né, dessa situação, me sentindo mal porque eu não quero confrontar com ele, eu não quero machucar ele. Ele não tem noção do que ele está fazendo, né? Nós temos. Então eu estava com esse nervosismo e isso começou a somatizar uma dor, né? O somatizar, talvez você não conheça esse termo, é quando começa a aparecer no corpo os sinais das emoções e sentimentos que você está tendo, né? E ao mesmo instante... No caso aqui era o medo, né? É o medo, é. E no dia seguinte veio mais uma orientação durante a meditação, os pensamentos, que isso aí poderia ser um sinal dessa mudança. Que quando a gente começa a ir contra ao ego, por exemplo, o corpo dá sinais, porque ele está acostumado a fazer uma coisa e nós estamos querendo fazer outra, né? O corpo tem uma inteligência individual, né, dele mesmo, assim, e ele entende isso e é uma forma de defesa, né? Então, para exemplificar, um desses inimigos que a gente não conhece, que atua através do inconsciente, no meu caso, mais forte, o que eu mais luto hoje é o ego. Muito bem. O Galo já deu o que fazer e o que falar, né? Entre nós. Eu achei muito interessante essa constatação que o Márcio teve. E isso é como ele falou. Essa resposta ele tirou de dentro dele mesmo, através da meditação. Então a meditação é uma das ferramentas que podem ser usadas para a gente, tipo, baixar os arquivos, um download das sombras, para saber quais são, né? Para a gente conhecer e não agir conforme elas querem que a gente age, né? Então, isso a meditação nos proporciona, né? Então, eu acho bom começar por aí e existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para nós mesmos conhecermos as nossas sombras, que todo mundo tem, né? Como o Márcio falou no começo, todo mundo tem. Umas bem específicas e as que são gerais, né? E eu pensei em falar, usar um exemplo bem simples, nem tanto, mas que fica bem claro, para mim pelo menos pareceu bem claro, o eclipse solar. O Sol está aqui hoje, um dia como hoje, iluminando a Terra, né? E a Lua, isso a gente já fica sabendo antes devido aos estudos astronômicos, acho, né? E a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. E o que acontece? Aqui na Terra gera uma certa sombra, né? Uma escuridão, que não é uma coisa ruim, nem uma coisa que prejudica, mas ela desequilibra um pouco o ambiente, o sistema, né, da natureza. A gente vê que quando acontece eclipse solar, os pássaros ficam alvoroçados, né, porque não está na hora deles se acomodarem nas árvores para dormir, porque ainda é dia, vamos dizer que seja num horário como esse, que o sol está radiante ainda, né. Então eu pensei em fazer uma metáfora em relação às sombras na nossa alma, né?
pensando que o Sol, vamos dizer, seja o inconsciente e a Terra seja o consciente. E a Lua, que se interpõe entre os dois para gerar uma sombra na Terra, ou gerar uma sombra na nossa consciência, no consciente, seriam os hábitos aprendidos desde que a gente, muito antes da gente nascer, né? Que a gente já traz de outras vidas, mas não vou entrar nesse sentido. E os hábitos que a gente aprendeu com a família, com amigos, como o Márcio falou, naquela vida aqui na Terra que a gente teve desde do nascimento até hoje. Aí os hábitos, esse aprendizado se interpõe entre o inconsciente e o consciente. No nosso inconsciente, tanto no nosso inconsciente quanto no nosso consciente, existem sombras e luz. E no nosso consciente também. Quando essas emoções, hábitos inferiores se colocam na frente do inconsciente, ele vai atrair do inconsciente justamente as sombras que estão lá, né? As emoções inferiores, os hábitos inferiores, e vai fazer com que isso se manifeste no consciente. E manifestando no consciente, a gente atua conforme aquela sombra que a gente tá vendo no momento, né? Ou tá sentindo, né? Então, acontece de repetirmos comportamentos que a vida toda nos causou mal, porque a gente estava aprendendo esse comportamento, essas emoções inferiores e agindo conforme elas. Então eu penso assim que o ego é a maior sombra de todas, na verdade, né? O ego produz as sombras particulares de cada um. Então, o ego produz as sombras e a alma produz a luz. Então, o que são os seres iluminados? Os seres iluminados são aqueles que eles não tiram o ego deles, mas eles ignoram as sombras que o ego produz e agem conforme a sua luz, porque eles conhecem a sua luz. Então eles agem somente conforme a luz. E aí as ações deles são iluminadas. Quando a gente passa uma vida agindo conforme as sombras, a gente vai conquistando uma vida aqui na Terra difícil pra gente, né? Dificultosa. Se a gente conseguir entender isso no meio do caminho e através de meditação, através de reiki, através de inúmeras técnicas, percebendo, vendo, descobrindo a nossa luz, a gente tem maior oportunidade de agir na luz e fazendo deixando o ego mais afastado, né? Se afastando do ego para agir conforme a sua luz. E existe uma frase que eu aprendi, que nós aprendemos e que eu tenho usado diariamente, principalmente na aplicação de reiki que nós fazemos cada um em si, todos os dias, que eu peço ao meu ego que se afaste e que venha a mim somente a energia da humildade. Então, com isso, eu percebi claramente que com isso eu consegui deixar muitas vezes de agir conforme o ego. E eu queria também usar um exemplo meu, que foi semana passada e essa semana que aconteceu comigo.
há muito tempo eu não tive mais uma crise de rinite. E entre essas 2 semanas agora, eu recebi uma ligação e conversei tempo na ligação, conversei. Quando eu desliguei, eu ainda falei para o Márcio, eu estou me sentindo mal do que eu falei na ligação. Parece não, eu senti que eu falei coisas que eu, por várias vezes na minha vida, eu falava. E que nunca me trazia um sentimento bom de eu ter falado. Anteriormente, nunca me trazia um sentimento bom por ter falado aquelas coisas. E eu percebi que eu tinha deixado de falar por um bom tempo. E nessa ligação eu falei, me senti mal. E o que aconteceu? Acho que no dia seguinte eu levantei com uma crise de rinite muito forte, que perdurou o dia inteiro, né? Eu fiz o contrário do que eu sempre fazia quando eu tinha crise de rinite, que era me agitar e querer continuar no ritmo do dia. E eu fiz o contrário, eu me acalmei e fiquei o mais tempo possível só com os olhos fechados e recostada, assim, para pensar no porquê que aquilo tinha acontecido. E foi aí que eu fui descobrindo, né, o que eu falei na ligação, o que levou a pessoa a falar coisas que foram atraindo mais a minha sombra, que é de uma delas, que é de mágoa e de inferioridade, né? Então eu fui com essa ligação, eu mesma fui me sentindo inferior novamente, como há um bom tempo eu não me sentia, né? A minha autoestima foi se sofrendo, né? E eu fui, aí começou a crise de rinite, com a crise de rinite baixou a imunidade bastante, e quando no outro dia, depois da crise de rinite, que eu levantei, já estava completamente curada da crise da rinite, apareceu o herpes, né? Devido à baixa imunidade que aquilo tudo gerou em mim, né? Então, assim que começam as doenças físicas, foi uma somatização, como o Márcio falou no caso dele também, e aconteceu comigo. Então, o ego produz as sombras e a luz, a alma, a nossa essência, produz a luz. Basta a gente orar e vigiar sempre para que a gente não haja segundo as sombras do ego, e sim segundo a luz da alma. Acho que era isso aí que eu... Então, vocês viram que a Lu falou uma parte no meio ali, onde que me chamou a atenção para como que você vai descobrir isso, né? Porque é mais difícil a gente entender quando que é ego, quando que não é. Na gente mesmo, né? Então, sempre se questione, né? Ela falou ali, parei, né? Fiquei pensando, tentando relembrar o que estava me acontecendo naquele instante. No mesmo sentido de quando durante a noite eu sentei na cama para meditar e fazer as orações e para entender, né? Então isso você consegue fazer, qualquer pessoa consegue. Me senti mal, sentiu mal e deixou para lá, tá errado. Sentiu mal, para, respira e analisa o que foi que te fez sentir mal. Isso vai te mostrar o que é o teu ego, qual que é a situação que você precisa prestar atenção. O Reiki é uma ótima ferramenta também. Nós fazemos envio de Reiki à distância. Envio de Reiki à distância. E isso é algo assim que, além de todo o benefício momentâneo que o Reiki traz, com a sequência das sessões, a gente vai fazendo esse download. Isso, vai acessando o inconsciente. Se a pessoa quiser, né?
A base de tudo para modificar isso é a desconstrução do inconsciente. Entender como é que ele foi construído, que agora a partir desse vídeo você já tem uma certa noção, e fazer o caminho inverso. Se questionando sempre para entender as ações, para que você possa tomar atitudes diferentes daquilo que é o teu ego. A questão que a Lu sempre fala também, não é brigar com o ego, é pedir licença para ele, para que você possa fazer de uma forma diferente. E isso funciona. Tá bom? Tudo que te faz se sentir mal e ter pensamentos ruins é o ego. Tudo que te faz ficar feliz, te faz se iluminar, ideias, criatividade, que te faz ficar entusiasmado, é a alma, é a essência. Isso aí. Então é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo. Esperamos que possamos ter passado a mensagem para vocês. Se você gostou, nos ajuda aí deixando um like, ou comentando, tua experiência com o ego, ou se precisar de alguma informação, alguma coisa, tem nossos contatos aqui, tem link com o nosso Instagram, que a gente posta mensagens lá todos os dias, e fique bem à vontade de participar e interagir conosco. Nós estamos aqui de boa vontade, expondo as nossas experiências, de certa forma colocando, ainda vão vir muitas coisas que talvez a gente vai até sofrer um ego, talvez até de outras pessoas, que vão nos atingir, mas a gente está aqui para poder auxiliar. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. É isso aí. Então, namastê. Namastê. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você.